convidamos a pedagoga e professora Patrícia Correia Marques, atualmente como pedagoga na educação de jovens e adultos. Pode bater palmas, gente. Vai ser um prazer nós conversarmos um pouquinho sobre educação infantil. Então, o nosso tema, projetos pedagógicos, né? Possibilitando diálogos e dialogando possibilidades. Como nascem, né? Como nascem os projetos. Então, assim, nós sabemos que os projeto pedagógico na educação infantil, ele veio para trazer a realidade para a nossa sala de aula. Antigamente o aluno, a criança, era visto como um ser intelectual, né? Então, por que isso? E geralmente, assim, aquela criança que precisa de cuidados, porque a educação infantil, ela nasceu como regime assistencialista. Por isso, muitas mulheres, né? Aquele aspecto de mãe, do cuidar. Que a educação infantil é algo mágico, é algo muito lindo, que eu admiro, assim, muito. Não sei se teria mais esse pique para voltar para a sala de aula, que é muito difícil, não é? Então, eu penso assim, que na educação infantil, essa coisa de cuidar, de se preocupar, de fazer com que a criança participe, frequente todos os dias, porque é um ensino que não é obrigatório, nós sabemos, né? Então, assim, nós temos que trazer a realidade para as várias intervenções e interações na sala de aula. Então, não é somente o ensinar. Então, agora, nós vamos refletir como nasce o projeto na escola. Ele pode nascer tema proposto pelo professor. Tem professor, por exemplo, que é apaixonado por uma pesquisa, por exemplo, seja bullying, gosta de falar sobre higiene, alimentação. Qual é o projeto que você gosta de trabalhar todos os anos? É um projeto de identidade? Qual o projeto que você gosta de trabalhar? Nós temos que identificar os personagens. Quem são? Tem o meu coleguinha, a letrinha do meu nome, qual é o meu nome, qual é o nome da tia, o nome da escola, eu tenho que conhecer a escola, eu tenho que me cuidar para ir cheiroso para a escola, porque na creche a criança que chega com um cheirinho de xixi, né? O coleguinha não quer ficar perto, não é assim, gente? Então, nós trabalhamos com uma diversidade muito grande. Então, primeiro é o tema proposto pelo professor. Então, o segundo, de uma necessidade de intervenção. Por exemplo, se nós vamos percebendo que aquelas crianças falam muito errado, ou se elas têm esse problema com a higiene, ou se elas têm um outro tipo de dificuldade na aprendizagem, nasce um projeto de intervenção. Essa intervenção, você precisa buscar formas para que a criança consiga vencer esse obstáculo. Não adianta eu falar, eu não tenho receita pronta, não adianta a sua diretora, a sua pedagoga falar. Quem vai buscar isso é você. Eu ouço muitos professores e fico muito triste de dizer assim, eu não estou preparado para trabalhar com esse tema. Eu não estou preparado para trabalhar, eu não aceito isso. O educador, ele que tem que buscar. Ninguém vai te ensinar, não é o pedagogo que vai te ensinar, até mesmo porque o professor e o pedagogo, nós temos o mesmo patamar de aprendizagem. Então, eu faço uma pergunta para vocês, professores, para nós refletirmos. Será que o aluno seu é feliz na sua sala? Será que você se realiza na sua sala de aula? Ou se o aluno tem aprendido algo com você, será que ele tem a satisfação de ir para a escola? Então, gente, os projetos, eles têm as suas contribuições. Por exemplo, eles possibilitam a integração das áreas do conhecimento. A coisa mais linda da educação infantil, não existe no mundo nenhuma educação tão integrada igual a educação infantil. Que a gente fala interdisciplinaridade. Não há fragmentação do conhecimento. Por exemplo, nós vamos trabalhar com o tema escola. Eu vou terminar o tema escola e vou começar a falar sobre bairro. Não. Quando você fala de escola, você fala das formas geométricas que englobam matemática, não é assim? Isso é incrível. Nenhuma educação que eu conheço é tão integrada como a educação infantil. Propõe também desafios, discussões e reflexões. Até mesmo entre os colegas, os professores, né? Nessa busca de saber por que você está desenvolvendo esse projeto. Também desperta a curiosidade e a socialização
também que eu acho interessantíssimo na educação infantil, que nós não trabalhamos a criança sozinha, o individual, somente no momento de intervenção. Geralmente eles sentam em grupo, nas mesinhas. Esse contato, gente, é incrível. Na minha vivência, assim, a coisa que mais me chama atenção na fase assim, de 4, 5 anos, é que as crianças, elas têm um jogo assim, quer ver? Tio, não quer ser mais meu amigo. Fulano falou, né, assim, que se eu brincar com fulano, ele não vai ser mais meu amigo, ele não quer mais conversar comigo. Gente, com o papai e a mamãe, por isso que eu digo, criança tem que brincar com criança, porque a mamãe e o papai vai perdoar a todo momento. Ele fica de mal e daqui a pouco ele está de bem. Então, essa troca, isso é viver. Se você aborreceu, você não vai prestar a bola, não, para minha mãe, eu não vou conversar com você, eu não vou te dar um pedaço do meu doce. Então, essa troca da criança, isso é viver dentro da educação infantil. Por quê? É o aprender, é a troca também, geram possibilidades de aprendizagem significativas. O que é o significado? É o que eu, que a minha família podemos utilizar com aquilo ali. Eu aprendo até hoje coisas maravilhosas com os meus professores. Eu devo quase tudo na minha vida aos meus professores. Depois dos meus pais, né? Depois do ensinamento de Deus e dos meus pais, meus professores são os meus ídolos até hoje. Por quê? Você aprende o tempo todo com o seu professor. Ainda mais aquele professor, que são características de vocês, que vocês são assim, espontâneos, que vocês são baratos, que vocês gostam de brincar, de conversar, de apelidar, né, carinhosamente. Isso tudo da educação infantil é muito gostoso. Forma a diversidade, a ludicidade e a perspectiva globalizadora. A diversidade, gente, não é só o social, não é só a criança. É a maneira com que você ensina. A ludicidade, ela vem de ludos, né? Ela vem de jogo. Esse jogo, ele tem uma finalidade. Então, não importa se você sabe ou não jogar. É como você busca aprender a jogar. É o que você aprende com o jogo. O que esse jogo significa para você? Gente, vocês sinalizam para mim, eu falo muito, hein? Tá? Aí, essa perspectiva globalizadora é uma perspectiva o quê, gente? Que engloba os assuntos que eu fico sabendo com criticidade e com requerer algumas fundamentações. Antes desses pensadores aí já existia um outro, como Rousseau, coisa muito antiga, né? Mas quem contribuiu verdadeiramente, contribui com as suas ideias até hoje para a educação, por exemplo, foi John Dewey, com a pedagogia ativa e outros também dessa época. Então, desde esse momento, eles pensavam o quê? Que a educação se faz agora, se faz no presente, é a realidade. Essa é a base. Tudo que se aprendia, ele registrava. Então, quando a gente não tem registro, não existe a história, não existe a experiência, porque as palavras vão ao momento. Se você não registrar, eu fico olhando assim, é semestral que vocês fazem, não é isso? Esses registros. Aí esses registros tem que ser o quê? Quase que diário, você tem que resolver, porque você vai esquecer de momentos, né? Você registrou ali, vai ficar uma cópia com a escola, vai ficar uma cópia com os pais? Tudo isso a gente tem que se preocupar, né, gente? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho muito medo dessas fichas. Porque o que a gente vai escrever? Eu acredito que teria que ter assim, não é por medo do professor escrever bobagem, não. É às vezes você percebe uma coisa, você escreve, tem várias maneiras de interpretar. E aí, eu tinha muito medo, quando eu trabalhava com a tia Jaque, estou te vendo aqui, tia Jaque, tia Gilmara, lá no Senec, né? A gente tinha um livrinho, vocês lembram? Um livrinho que vinha com material, aí tinha assim, conhecimentos, aí tinha vários tipos de conhecimento, você tinha que escrever. Eu tinha muito medo de escrever aquilo ali sobre a família, porque a criança conta tanta coisa quando está brincando e desenhando. Então, eu tenho muito medo disso, né? Não é medo assim, é medo assim dessa interpretação dupla dos pais, tá? Isso é muito perigoso. Hoje tudo é processo, né? Não é assim, gente? E a gente tem que ter todo o cuidado ao registrar os avanços
ó, segundo Madalena Freire, uma das tarefas do educador não é só fazer o aluno pensar, mas acima de tudo ensiná-lo a pensar certo, é ensinar as coisas daí corretas, não é isso? Segundo Alvarez Leite, a discussão sobre projetos vai além do trabalho como uma técnica de ensino interessante para o aluno, mas como uma postura pedagógica. Gente, essa postura não cabe mais só o tradicional. Não é isso? Você tem que virar cambalhota, você tem que rodar no chão, você tem que deitar no chão com seus alunos, você tem que mostrar como faz uma atividade. O professor parado, professor sério, tem gente que se transforma na sala de aula. Não é isso? Na hora do brincar, na hora da ludicidade. E aí, segundo Regina Leite Garcia, a infância vem sendo encurtada pelos fatores históricos, seja pela mídia, seja pela miséria e pela contravenção. Nós sabemos as leis da educação infantil, por exemplo, diz assim, que a criança aos 6 anos completos, né, que ela vai para o fundamental, não é isso? Ela tem que ter a idade completa, não é isso? Se ela tem que pelo menos até março, não é isso? A março começar com 6. Aí o que acontece? Os professores de 5 anos ficam em pânico, querendo preparar aquela criança. Aí às vezes só visa a leitura e a escrita. Mas olha os sujeitos, ó, a mídia. O aluno hoje, nossos alunos, eles são escravos do computador. Muitos deles são escravos de videogame. Não que isso não aprenda, mas a gente tem tudo que é muito sobra. Tá? Nós temos que dosar. A criança tem que ficar descalço, subir na árvore, brincar de bola, brincar de pipa, jogar bolinha de gude. Ela tem que vivenciar. Segundo Felipe Perrenot, a primeira infância é o momento em que as estruturas fundamentais da pessoa são organizadas. Os erros educativos nessa fase têm, portanto, consequências das mais graves. É preciso oferecer aos professores um elevado nível de formação. Vocês teriam que estudar sempre, a vida toda, para lidar com essa diversidade. Essas crianças que estão chegando agora, crianças que sabem muita coisa, chegam na escola sabendo muito, e crianças muito problemáticas, crianças agressivas, crianças que não respeitam o professor, crianças que não respeitam a ordem, criança que não ama a família que vive, para vocês saberem trabalhar, não que vocês não saibam. Quanto mais a gente buscar, vai ser melhor estruturar os problemas como oportunidade de aprendizagem, avaliar os níveis de aprendizagem alcançados. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nível. Será que sua criança equilibra bem passando em cima da corda? Não é só a leitura e escrita. Será que sua criança fala bem, a dicção dela está legal? Não é isso? Nós temos que perceber tudo. Acomodar-se com o método tradicional, entre outros. Gente, eu não tenho nada contra o método tradicional, eu aprendi com ele. Só que se você ficar nele, não trabalhar música, não dançar, não trabalhar ritmo, não trabalhar materiais, não sair da escola, é difícil, né, você trabalhar com projeto. E para finalizar, a conclusão, acho que todo mundo conhece essa frase de Paulo Freire, né? Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outros caminhos se não viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Que falar é fácil, né? Eu falar da sua prática, falar da sua, é muito fácil. Mas quando eu vou fazer, quando eu sou o sujeito, é difícil. Não é? A gente apontar é muito fácil. Então, gente, eu não tenho nada para ensinar para vocês. O que eu vim fazer junto às professoras é nós refletirmos essas ideias de projeto. Quantas ideias podem nascer, como a Aparecida falou, todos nós somos capazes, não é isso? É só a gente buscar.